Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula da playlist sobre integral. Nós estamos trabalhando com a integração e a integral definida, só que nós ainda estamos no início, estamos avançando. Essa aqui é a quarta aula, então nessa aula eu vou mostrar para vocês teoremas para antiderivadas. Como obter antiderivadas de funções como seno x, cosseno x, secante ao quadrado x, cossecante ao quadrado x, secante x, tangente x e, por último, cossecante x, cotangente x. Depois que eu mostrar, lembrando, eu vou mostrar, eu não vou demonstrar, não é uma aula de demonstração. Eu vou apenas escrever as regras para achar as antiderivadas dessas funções ou para achar a integral dessas funções, né? E depois nós vamos começar a resolver exemplos, beleza? Então é uma aula muito boa e é claro, você sabe, né? Calcular antiderivada ou calcular integral de funções trigonométricas é certeza que cai na prova, né? Então, vamos para a aula. Começando a nossa aula, ó, integração e integral definida. Teoremas para antiderivadas. Pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 teoremas para antiderivadas. Então, se alguém perguntasse assim para você, ó, qual é a antiderivada da função seno x? E aí você lembra, né, que esse símbolo aqui é para calcular a antiderivada ou para calcular a integral, né? E aqui o dx é para finalizar, né? Então eu quero a antiderivada de seno x dx. Você vai ter que lembrar que isso aí é menos cosseno x mais c. Perfeito? Vamos para a próxima. Qual a antiderivada de cosseno x dx? Essa antiderivada é seno de x mais c. Então, essas são regras que você tem que memorizar, porque no momento eu não vou mostrar para você como é que calcula isso, como é que prova isso, tá? Então, na próxima, ó, a antiderivada de secante ao quadrado de x dx. Você sabe que nesse caso é tangente. O giz quebrou aqui, ficou horrível, né? Então, vamos lá. Ó. Tangente de x mais a constante c. Você lembra lá na aulas de derivada que a derivada de tangente é a secante ao quadrado de x? Quer dizer que a antiderivada, antes de derivar a secante, era tangente, beleza? Vamos para a próxima, então. Item 4. Qual é a antiderivada de cossecante ao quadrado x? Item 4, antiderivada de cossecante ao quadrado x. A antiderivada é menos cotangente de x mais a constante c. Perfeito? Continuando. Item 5, teorema 5. Qual a antiderivada do produto secante x, tangente x, dx? Isso aqui vai ser secante de x mais c. Lembrando que se você derivar a secante, você obtém isso, certo? Por isso, a secante é uma antiderivada. Por último, qual é a antiderivada de cossecante x, cotangente x? Isso aí vai dar menos cossecante de x mais uma constante c. Perfeito? Pessoal, é muito importante isso e é muito importante os sinais de mais e de menos. Então, agora eu vou sair um pouquinho da frente e vou deixar para você copiar. Se caso você precise, dá uma pausa no vídeo aí. Pronto, você já copiou isso aí bonitinho, já memorizou, e você lembra que se você derivar cosseno, você obtém menos seno. Mas com esse outro menos, aí menos vezes menos, mais. Então, menos cosseno x, quando você deriva, dá seno x. Ou seja, essa aqui é antes de derivar. Então, você copia toda essa tabela bonitinha aqui, memoriza, porque a partir de agora nós vamos usar essa tabela para resolver exemplos. E também vamos usar as propriedades antigas. Vamos para o primeiro exemplo.
O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Eu quero achar a antiderivada ou a integral da função 3 seno t menos 2 cosseno t dt. Para isso eu vou usar as propriedades da antiderivada que nós vimos nas aulas passadas e vou usar essa tabela também. Primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte, ó, eu vou passar o símbolo da integral, o símbolo da antiderivada para dentro, ou seja, eu vou distribuir. Eu vou ter a antiderivada de 3 seno t dt e depois eu vou ter menos a antiderivada de 2 cosseno t dt. Ou seja, a antiderivada da subtração de duas funções pode ser escrito como a subtração das duas antiderivadas. Olha como vai ficar isso aqui. Vou fazer de laranjado, vamos ver se fica bonito, hein? Fazer passo a passo esse, hein? Então vai ser a antiderivada de 3 seno t dt menos, aí de novo, a antiderivada de 2 cosseno t dt. Certo? Perfeito. Próxima propriedade. Nós sabemos que para antiderivada e para integral e para derivada também, a constante pode sair fora. Então eu vou tirar esse 3 aqui para fora. Com isso eu vou ter 3 antiderivada de seno t dt menos 2, agora eu vou falar integral, para ir misturando, tá? Integral de cosseno t dt, certo? A partir de agora, então, é só usar a nossa tabelinha ali, ó. 3 vezes. Qual é a antiderivada de seno? Antiderivada de seno é menos cosseno mais a constante. Então, vai ficar menos cosseno t mais a constante. Ó, vou colocar a constante aqui também. Mas depois você vai ver que essa constante vai virar uma grande constante, tá? Agora aqui, menos 2. Aí, qual é a antiderivada de cosseno t? A antiderivada de cosseno é seno mais a constante. Então, aqui vai ser seno de t mais a constante, certo? Aí pronto, ó, a primeira parte já está feita. Agora é só fazer a distributiva e juntar tudo. Vamos lá. Fazendo a distributiva, então, aqui eu vou ter 3 vezes menos cosseno t vai ser menos 3 cosseno t. 3 vezes a constante, ainda vai dar mais 3 constante, certo? Aqui, menos 2 vezes seno t. Então, vai dar menos 2 seno t. E aqui, menos 2 vezes essa constante, menos 2c. Pessoal, observe o seguinte, nós não sabemos o valor dessa primeira constante, que multiplica o 3, e nós também não sabemos o valor da outra constante, que multiplica o 2. Só que para diferenciar uma da outra, eu vou chamar essa aqui de constante 1, e aqui eu vou chamar de constante 2. Porque elas podem ter valores iguais ou podem ter valores diferentes. Só que constante é um número, né? Tipo assim, o número vezes 3 vai dar outro número, vai continuar sendo uma constante. Olha o que eu vou fazer então. Eu vou colocar aqui, ó, menos 3 cosseno t menos 2 seno t e vou colocar perto aqui, ó, mais 3 constante 1 menos 2 constante 2. E essa parte toda aqui, ó, essa parte toda, eu vou trocar por uma grande constante, porque aquilo ali no final das contas vai dar um número, né? Então, a resposta final seria assim, ó, eu vou deixar com o número negativo, tá? Menos 3 cosseno t menos 2 seno t mais uma grande constante que se originou, olha que constante feia, dessa constante aqui. Tranquilo esse aí, né? Então, você viu como é que nós conseguimos calcular a antiderivada ou a integral, depende de como seu professor está trabalhando aí. Dessa função aqui, usamos a tabela, é lógico que tem coisa mais animada aqui, e usamos as propriedades da aula anterior. Vamos resolver mais um, vamos lá.
Pessoal, o próximo exemplo dessa aula é aqui, ó. Vamos lá, falando de duas maneiras. Eu quero determinar a integral da função tangente ao quadrado x mais cotangente ao quadrado x mais 4dx. A antiderivada ou a integral. Tudo bem. Se eu pensar assim, ó, eu vou jogar a integral aqui para dentro e aí vai ficar a integral de tangente ao quadrado x dx. Se eu vier aqui, ó, eu vou perceber que na minha tabela eu não tenho a integral de tangente ao quadrado, ó. Não tenho. Então não adianta fazer isso. Outra coisa, eu vou jogar a integral aqui, ó, de cotangente ao quadrado x, de cotangente ao quadrado x, eu também não tenho aqui. Então, antes de tentar calcular essa antiderivada, essa integral, eu vou ter que usar uma substituição trigonométrica. Eu vou resolver essa parte um pouco mais lento, para quem não sabe aprender de onde vem. E aí, na próxima aula, eu vou passar um monte de relações trigonométricas para você ter organizado no seu caderno e para você aprender. Só que, por enquanto, eu vou mostrar de onde vem. Ó, o que nós sabemos é o seguinte, lá da relação fundamental da trigonometria, nós temos que seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Isso aqui você já ouviu falar, você lembra, né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dividir todos os termos por um carinha que me interessa. Veja que se eu dividir seno por cosseno, vai aparecer tangente aqui, ó. Então isso vai me ajudar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir todos os termos por cosseno ao quadrado x. Vamos lá, ó. Cosseno ao quadrado x, cosseno ao quadrado x, cosseno ao quadrado x. Fiz essa divisão, agora é só lembrar o que dá. Seno dividido por cosseno, seno sobre cosseno, tangente. Tangente elevado ao quadrado. Então, aqui deu tangente ao quadrado x. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, 1. Coisas iguais quando se divide dá 1. Isso aí é igual a quem? 1 sobre cosseno ao quadrado x. Você tem que lembrar assim, 1 sobre seno é cossecante. 1 sobre cosseno é secante. Secante ao quadrado x. Perfeito. Vamos ver se dá para fazer alguma substituição. Ó, eu posso trocar aqui o tangente ao quadrado x por 1 secante ao quadrado x menos 1. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, depois que eu fiz isso aqui, eu percebi que eu posso trocar a parte de tangente ao quadrado x, ó, tangente ao quadrado x é igual a secante ao quadrado de x, e esse 1 vem para cá negativo, menos 1, certo? Eu posso fazer essa troca. Se no lugar da tangente aparecer secante ao quadrado, observe que secante ao quadrado existe na nossa tabelinha. Aí, a hora que eu for calcular a antiderivada, eu já tenho a resposta. Perfeito, então esse termo aqui eu já me livrei. Falta me livrar desse, cotangente ao quadrado x. Como é que eu vou me livrar da cotangente? Ah, relação fundamental da trigonometria, de novo, só que agora de outra cor. Olha o que nós sabemos, começando aqui para não misturar. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Se quando eu dividir por cosseno eu obtive a tangente, para obter a cotangente, de vez de usar o cosseno, eu vou usar seno. Então eu vou dividir por seno ao quadrado x, seno ao quadrado x e seno ao quadrado x. Beleza? Pessoal, eu estou fazendo nessa aula da onde eu tiro essas relações trigonométricas. Na próxima aula eu já vou dar a tabela com as relações trigonométricas para você usar. Só que
Não adianta você só decorar isso aí, você tem que aprender de onde veio, perfeito? Então vamos fazer agora aqui a nossa querida divisão. Ó. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, 1, mais cosseno dividido por seno, cotangente ao quadrado x, igual 1 sobre seno. 1 sobre seno é cossecante. Cossec ao quadrado x. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou isolar o cotangente. Com isso, eu vou ter, então, que a cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado x, e esse 1 vai para lá, menos 1. Certo? Bem, agora é só fazer a parte mais bonitinha. Ó, deixa eu destacar isso aqui. Pessoal, agora com o giz branco. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui, ó. Então, eu tenho a antiderivada no lugar de tangente ao quadrado x, no lugar de tangente ao quadrado x, eu vou colocar secante ao quadrado x menos 1. Secante ao quadrado x menos 1. Aí, somado. No lugar de cotangente ao quadrado x, eu vou colocar cossecante ao quadrado x, somado com cossecante ao quadrado x menos 1, certo? E por último lá, mais 4. Aí eu vou fechar aqui e aqui. E terminar com dx. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu já vou fazer agora um pouco direto, eu não vou jogar o integrando, assim, a antiderivada para dentro aqui. Eu só vou dar mais uma arrumada. Ó, eu vou ter que a minha antiderivada de secante ao quadrado x mais cossecante ao quadrado x. E aqui, ó, menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 4, mais 2. Perfeito? Dx. E agora eu sei que eu tenho que calcular a antiderivada termo a termo. Então eu vou fazer isso direto. Primeiro passo. Qual é a antiderivada de secante ao quadrado x? Aí você vem na tabelinha. Antiderivada de secante ao quadrado x, tangente x. Pessoal, eu não vou colocar essa constante, tá? Vou colocar só tangente x. Então, aqui deu tangente x. Mais, vamos lá, de novo, outra distribuição. A antiderivada de cossecante ao quadrado x. Antiderivada de cossecante ao quadrado x vai dar menos cotangente x mais c. Não vou colocar a constante. E aqui eu vou tirar o sinal de mais e vou colocar menos, tá? Que é a integral da cossecante aqui, menos cotangente. Menos cotangente x, certo? Por último, a antiderivada do número 2. A antiderivada, você tem que lembrar assim, se fosse 2x e você derivada, qual a derivada de 2x? A derivada de 2x é 2. Quer dizer que a antiderivada de 2x, a antiderivada de 2 é 2x. Aparece o x ali atrás. Mais 2x. Para cada caso desse, apareceu uma constante. Soma todas as constantes e você obtém uma super constante aqui. Um número grande, pequeno, uma constante. E pronto, ó. Terminamos. Observe que essa integral, essa antiderivada, ela só foi difícil e chatinha porque nós precisamos usar isso aqui, que nós não temos uma tabela ainda, e também precisamos usar aquilo ali, ó, porque nós não tínhamos a tabela. Se você tiver no seu caderno, organizadinho, e agora que você aprendeu de onde veio, se você tiver essa tabela
e tiver a tabela que eu vou passar na próxima aula das relações trigonométricas, aí tudo fica mais fácil, perfeito? Então você não pode perder a próxima aula, beleza? Pessoal, se você estiver gostando da aula, da didática, do conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber. Para mim é muito bom, muito importante aqui pro canal também, se você puder deixar um joinha aí pro YouTube achar assim, pô, o cara tá fazendo uns vídeos legal lá, bacana? Deixa um joinha aí, tá? Se possível, beleza? E, por enquanto, muito obrigado, bons estudos e até a próxima videoaula para ter as tabelinhas maravilhosas, perfeito? Então, vamos lá!